Agora a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, através da soldado Taiciane. O sargento Danielis também está aqui com a gente, e a Taiciane vai falar conosco especialmente sobre essa semana, né, da Semana da Mulher, que a patrulha intensifica normalmente, né, os trabalhos, e também nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Brigada Militar, especialmente da Patrulha Maria da Penha. A gente reforça, né, Dionis, que essas entrevistas posteriores estarão disponíveis no YouTube e também no Spotify. É isso aí, as entrevistas do Panorama você confere também no YouTube e no Spotify da Difusora. Quer ouvir novamente? É só acessar quando quiser. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no nosso canal. O link está disponível no site e no Instagram da @Difusora Bagé. Taiciane, bem-vinda, muito obrigado por atender aqui ao nosso convite e falar de um tema tão sensível, importante e quase não, diário, né? Que é o trabalho de vocês da Patrulha Maria da Penha. Seja bem-vinda, então, muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez o convite da Rádio Difusora por participar aqui no programa e poder disseminar um pouco mais da informação, tanto quanto do nosso trabalho, quanto a nossa rede que nós possuímos em Bagé de enfrentamento à violência doméstica. Como tu bem disse, Paulo, exatamente, uma ocorrência diária. Nós nos deparamos com esse tipo de crime tanto através do 190, quanto no desempenho das funções da Patrulha Maria da Penha. Pois é, e essa semana, né, que é a Semana da Mulher, vocês tiveram uma atividade mais externa, digamos, de prevenção, né? Com atividades na praça, ainda estão realizando? Exatamente. No mês de março, nós intensificamos as nossas ações, além das visitas e acompanhamento que nós fazemos às mulheres que possuem medida protetiva ativa no município, nós também realizamos palestras em escolas, em empresas, e também realizamos ações em conjunto, como a que nós realizamos na tarde de ontem, juntamente com a Secretaria da Mulher, com a OAB, com a Delegacia da Mulher, com a Defensoria Pública e demais órgãos. Justamente para que a gente consiga aproximar da população e também disseminar as informações, conversar de perto, de uma maneira mais próxima, através da panfletagem, através da conversa, de um diálogo, explicando para aquelas mulheres e para a população em geral que esteve ontem no local, sobre os tipos de violência, o que é a Lei Maria da Penha, o que ela abrange, o que ela proíbe, o que é a medida protetiva e quais são as formas de denúncia. Uhum. Bom, e a Patrulha Maria da Penha não necessariamente ela atende diretamente às ocorrências quando, no momento ali, né? No dia dos fatos. Exatamente. Como se desenrola o serviço da Patrulha Maria da Penha? Aquela mulher que se encontra em situação de ocorrência, ela aciona através do 190 na situação de emergência. Relata a guarnição ao nosso operador que está lá na rede de rádio que ela precisa de uma guarnição, que ela está em perigo e que ela precisa realizar o registro. Com isso, é realizado o deslocamento de uma viatura até o local, onde faz o primeiro atendimento, encaminha aquela mulher e, se o autor estiver presente também, ele é conduzido, preso e conduzido para a delegacia. E lá é determinado os trâmites que serão posterior a esse registro. A autoridade policial, ela avalia caso a caso, é isso? Caso a caso. Se vai ser determinada uma prisão, se será apenas o registro. Mas nesse momento a mulher, ela relata qualquer tipo de violência que ela tenha sofrido e ela solicita a medida protetiva. Nisso é encaminhado ao fórum, que defere a medida, e aí sim que a Patrulha Maria da Penha entra em ação, que é quando nós trabalhamos no pós-ocorrência. Nós recebemos, através do fórum, a medida protetiva para o acompanhamento. Nós iniciamos as visitas, num primeiro encontro, a gente sempre procura esclarecer para aquela mulher o que é a medida protetiva, o que ela vale, para quem ela abrange, porque muitas vezes, além da mulher, também se estende para os familiares, para os filhos dependentes, né? E muitas vezes a gente precisa prestar essa orientação, porque a mulher, quando ela registra aquela ocorrência, ela está muito sensibilizada, ela está fragilizada, então ela não consegue absorver a informação. Então nós prestamos um esclarecimento sobre a medida, sobre a duração, sobre o que é necessário caso ela deseje renovar a medida, porque ela vem com um prazo determinado do juiz, entre 60 até 180 dias. Se terminou esse prazo e essa mulher ela não se sente segura ainda, ela pode renovar por tempo indeterminado, por número de vezes indeterminada. Enquanto ela estiver se sentindo em risco, ela pode realizar a renovação da medida protetiva. Bom, a gente tem acompanhado, né, Taiciane, a nível de Estado, e a secretária Patrícia Alves, ela esteve aqui na quarta-feira conversando com a gente, os casos de feminicídio têm aumentado, né, ou tem sido um número muito expressivo desde o início do ano. Aqui em Bagé não houve, né, porém,
a gente sabe aqui pela imprensa, acompanha, tem contato com vocês também, de casos, vários N casos relacionados à Lei Maria da Penha, né? Seja da violência doméstica, uma simples violência psicológica também, né? Inclui. O que inclui na Lei Maria da Penha e como é que a patrulha age no cronograma dessas ocorrências? Tem, tipo, uma prioridade existe uma prioridade de atendimento? Sim, quando a gente recebe aquela medida protetiva, a gente sempre procura olhar o histórico da ocorrência, o que gerou. E também observar os antecedentes daquele agressor. Se ele já teve alguma ocorrência envolvendo porte de arma, se ele tem algum histórico de ocorrências mais de vulto, digamos assim, mais perigosas, também nós fizemos essa observação. E aí realizamos a visita para essa mulher para também observar qual é o local que ela se encontra, se aquela residência que ela reside é um local seguro de fato, se houve algum descumprimento desde que ela recebeu a medida protetiva ou se está tranquila a situação, e aí a gente vai filtrando através dessas ocorrências, né? Se está sendo respeitada ou se está existindo descumprimento. E a Patrulha Maria da Penha, ela começa a trabalhar nesse pós somente com a medida protetiva? Sim. Tem que ter a medida protetiva. Nós precisamos da medida protetiva para realizar esse acompanhamento, para que nós também, como instituição, tenhamos o respaldo jurídico para bater lá naquela porta daquela mulher, né? Para saber se está tudo bem, o que está acontecendo, porque, infelizmente, se não for uma situação de emergência, existem outros canais de denúncia que podem ser realizados através do 180 mesmo, quando aquela mulher que está sendo vítima, ela não deseja sair daquele local, ela não entende que ela está sofrendo uma violência e ela não se dispõe a registrar nenhuma ocorrência. E algum vizinho, algum familiar próximo está observando a situação, vê que ela está em risco, através do 180, se não é uma situação de emergência, ela pode relatar, né? Olha, aconteceu tal situação, aquela mulher está passando por isso, mas emergência sempre através do 190. E o que hoje mais gera a medida protetiva? Qual tipo de violência? Ainda é a violência física. Por mais que na Lei Maria da Penha existam 5 tipos de violência, que é a violência física, psicológica, patrimonial, a sexual e a moral, muitas vezes a mulher ela só identifica que ela foi violentada, digamos assim, quando ela é agredida. Ela não identifica os outros tipos da violência. Então, nesse primeiro encontro que nós, como patrulha, realizamos para essa mulher, nós também procuramos orientar sobre os outros tipos de violência. E não só nos acompanhamentos da patrulha, mas também através das palestras que a gente faz nas escolas, para que todo mundo tenha conhecimento que a violência física, às vezes, é o ápice, é a última instância. Tanto é que a violência física, para o feminicídio, é um passo, ou nem isso. E o que vocês trabalham nesse pós, né? E assim, o que hoje tem gerado mais medida protetiva? A mulher vítima, ela pode, desde a primeira ocorrência, já solicitar uma medida protetiva, seja a ocorrência que for, ou geralmente, na maioria dos casos, já é um caso de reincidência, por exemplo, de agressão, histórico? Não. Desde o primeiro momento. Se houve uma discussão mais exacerbada, ela decide terminar o relacionamento, ou ela se sentiu em risco, ela já pode registrar e pode solicitar a medida protetiva desde o primeiro momento. A qualquer momento, qualquer Muito ocorrência. Bem. Jones, tem pergunta? Claro. Como é que fica, agora que o Paulo falou na questão da reincidência, como é que fica essa questão de reincidência, quando já houve registro, né, enfim, já houve acompanhamento da Patrulha Maria da Penha? Como é que fica a questão da reincidência, quando ela acontece novamente com essa mesma vítima? Se for durante o acompanhamento, a gente sempre realiza os registros dos descumprimentos. E quando são registros recorrentes, acaba sendo decretada a prisão do agressor. No caso da mulher ter sido vítima, a medida terminou ou ela até mesmo decidiu reatar o relacionamento, não é um empecilho para que, se acontecer uma nova agressão ou um novo tipo de violência, ela solicite de novo a medida protetiva. E dentro desses atendimentos que a Patrulha Maria da Penha realiza aqui em Bagé, tem como se medir o quanto é efetivo esse acompanhamento, o quanto as mulheres decidem reatar o relacionamento, retirar a queixa? Tem como um número para isso? Um número nós não temos exatamente, mas dos acompanhamentos atualmente hoje nós temos 218 mulheres sendo acompanhadas pela patrulha no município de Bagé, e dessas medidas até o momento nenhuma foi retirada
por retorno do agressor ao lar, dessas que nós estamos acompanhando no ano de 2026. No ano de 2025 existiram alguns casos, mas são números muito pequenos. O ano passado foi em torno de 275 mulheres acompanhadas e dessas não chegaram a 10 que decidiram reatar o relacionamento. E qual é a recepção que essas vítimas têm com a Patrulha Maria da Penha? Qual é a recepção delas em relação a... Porque quando a Patrulha Maria da Penha chega naquela residência, é para esse determinado assunto. E como é que é a recepção dos envolvidos com a Patrulha Maria da Penha? A gente sempre faz um contato prévio através do telefone, nos apresentando, expondo qual é a situação, se ela deseja também o acompanhamento, porque o acompanhamento da patrulha ele não é obrigatório. Não é porque aquela mulher possui uma medida protetiva que ela é obrigada a ser acompanhada pela patrulha. É um desejo dela. Se ela assim desejar, a gente faz esse contato, explica o que é e realiza as visitas frequentes. Normalmente a gente faz num horário que seja mais adequado para ela, para que ela consiga nos receber em particular, sem a presença dos familiares, ao critério dessa mulher, para que ela não sinta nenhum tipo de constrangimento, porque acima de tudo é uma viatura da brigada que está lá, né? E às vezes gera um pouco de desconforto, porque infelizmente a imagem da brigada às vezes é vinculada a uma atitude que seja de reprovação. A brigada está indo naquela residência porque tem alguma atitude negativa naquele local. E não. Nós realizamos, primeiramente, esse policiamento de aproximação e orientação para essa mulher. E quando há essa aproximação, assim, já teve alguma questão hostil que a Brigada Militar teve que intervir durante o atendimento da Patrulha Maria da Penha? Já teve um caso onde nós estávamos realizando a visita e o agressor estava no local sem a vontade da vítima. Era um caso de mãe e filho e ele invadiu a residência e estava trancado no domicílio. Aí, nesses casos, a gente faz a condução, faz a prisão dele pelo descumprimento da medida e conduz para a delegacia. Aí já desdobra em outra ocorrência, né? Porque vai fazer o acompanhamento e acaba... Sim. E ele acaba, nesse caso, acaba preso mesmo. Sim, é preso. E quando a agressão não parte do companheiro, né? Como é que a Patrulha Maria da Penha lida com essa situação quando ela não parte do companheiro, mas sim de um parente, às vezes até mesmo de um filho, como a gente estava... Sim, também é decretada a medida protetiva e a gente realiza o acompanhamento da mesma maneira. Já nós temos aqui casos de acompanhamento como esse que eu citei, da mãe e do filho, entre irmãos, entre cunhados, nós já tivemos ex-sogros, e também entre mulheres mesmo, a gente já realizou acompanhamento de medida protetiva, tanto em relacionamento afetivo, quanto entre relacionamento de ex-nora e ex-sogra. Que a gente pensa, né, tem a visão, e o pessoal não sabe, a Lei Maria da Penha ela não se restringe só ao casal homem e mulher, né? Não. Ela é qualquer pessoa. Ela é ampla, ela é baseada para mulheres, baseado na hipossuficiência daquela mulher. Mas também pode ser relacionado às relações consanguíneas, entre irmãos, entre parentes. Taiciane, agora me veio agora tu levantou uma lebre aí que... E como funciona a Lei Maria da Penha para mulheres trans? Né? Porque existe todo um procedimento, mas para mulheres trans é a mesma coisa? É a mesma coisa. Para mulheres trans ela também é válida e é aplicada da mesma maneira. Muito bem. O direito vale para todas. Exatamente. Né? Muito bem. Faltando 7 minutos para as 9 e a Patrulha Maria da Penha, voltando agora ao 8 de março, né? As ações já realizadas, vocês tiveram uma semana intensa aí com trabalho de prevenção aqui no centro de Bagé, para o final de semana e para o Dia da Mulher, que é no domingo, tem alguma ação prevista? Não, ainda não determinamos nenhuma ação prevista. Mas vocês estão sempre, hoje, há alguma outro tipo de panfletagem, alguma coisa no centro, ou foi só ontem? Foi ontem, mas hoje nós vamos para o viés que é a nossa atividade fim, né? Que é a intensificação das visitas. Porque do mesmo modo que a gente dissemina a informação, a gente também tem que continuar com a nossa atividade, que é realizar esse acompanhamento para saber se aquelas mulheres estão se sentindo seguras e se as medidas estão sendo cumpridas. E esse acompanhamento é feito somente na residência, ou, por exemplo, na casa-abrigo, vocês também fazem o acompanhamento? Sim, nós já chegamos a realizar contato na casa-abrigo. Nós temos uma ótima relação com a Secretaria da Mulher, volta e meia a gente
troca, né? Realiza essa troca e conseguimos apoiá-las quando é necessário. E também a gente faz esse primeiro contato com a mulher para que, se a residência é o local que ela deseja ser acompanhada, se ela desejar que a gente vá em outro lugar, na casa de um parente, ou até mesmo ela se desloque até a nossa sede lá no quartel, também elas são bem-vindas. Bom, a gente está conhecendo um pouco mais aqui do trabalho da Patrulha Maria da Penha, que então, para você que ligou o rádio agora, né? Patrulha Maria da Penha, que realiza um trabalho de pós-ocorrência, podemos assim dizer, Sim. né? E a ocorrência em si, quem atende é as equipes que estão nesse momento na rua, as equipes de emergência, como a gente chama, o primeiro atendimento, e depois que chegam essas informações através de ordens judiciais. Exatamente. Para a patrulha em específico que faz esse acompanhamento. Eu queria que tu reiterasse aqui embaixo, não sei se tu tem exatamente o número de acompanhamentos diários e quantas pessoas estão sendo acompanhadas hoje em Bagé? Atualmente nós temos 218 medidas protetivas ativas. E só no mês de janeiro e fevereiro foram 66 novas mulheres incluídas para acompanhamento. Então a gente consegue observar que é um número crescente. E um número exato por dia nós não conseguimos precisar, porque a gente vai de acordo com as demandas e com o que a gente também consegue realizar, né? Porque hoje nós estamos em 6 na patrulha, mas sempre tem, digamos que nós precisamos nos dividir entre as ações e entre a atividade fim, então a gente vai realizando tudo conforme o desempenho do serviço. Muito bem. Bom, eu não sei, Johnny, se tem mais alguma pergunta aí para a gente? Eu vou só levantar um número aqui. Tu falou 66... Só no mês de janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Né? Então, são 60 dias. Dá praticamente um por dia. Exatamente. Praticamente um por dia, né, desses atendimentos. E então, quer dizer que corroborou com o que a gente falou lá no início da entrevista. Praticamente um por dia. Tá com, no mínimo um por dia. É o maior índice de ocorrência no policiamento aqui em Bagé e se repete em diversos municípios, as ocorrências de violência doméstica. Mas a questão é que a gente pode levantar um dado positivo dessa questão aí. A gente pode levantar o dado do seguinte: está havendo a denúncia. Sim, exatamente. Se está havendo a denúncia, porque se não tivesse registro, né, não estaria havendo a denúncia. Então isso é importante. Está sempre havendo o trabalho, né? Isso é importante também. E as mulheres estão tendo o acompanhamento. Estão se conscientizando, estão conseguindo observar, estão sabendo determinar os limites, né? Porque muito se tinha de que a violência psicológica mesmo foi a última que foi incluída na Lei Maria da Penha como um tipo de violência, porque era uma violência que é mais difícil de se provar, mas que afeta tanto quanto a violência física. Porque às vezes a mulher, a gente consegue observar casos, até não falando profissionalmente, mas em casos próximos de pessoas que a gente conhece, e tu observa que aquela mulher tem plena capacidade de romper aquele relacionamento, mas ela não identifica que ela está passando por determinada situação, não identifica como violência. Então, por isso que a gente, além do trabalho da atividade fim da patrulha, nós realizamos tantas atividades de conscientização e de palestras, panfletagens, para que aquela mulher consiga observar que não é apenas a violência física. Importante salientar também que não é só relação marido e mulher, pessoas casadas. Pode ser até pessoas que estejam apenas namorando ou estejam apenas se conhecendo. Exatamente. E isso configura qualquer dessas questões, pode configurar a Maria da Penha também. Pode, porque a Lei Maria da Penha ela é baseada no relacionamento afetivo. Então, ela pode ser independente do civil. tempo, independente da condição. A gente fala também muito nas escolas que quando os adolescentes estão começando a se relacionar, que eles também observem. A menina observe os limites que ela determina e o menino observe o seu comportamento. Quando ele acha que está sendo muito ciumento, muito possessivo, que ele não está sabendo lidar com aquele sentimento, a gente também fala, né? Procurem ajuda. Porque isso também é uma forma de conscientização e de mudança cultural, porque muito se vê da violência doméstica na questão cultural que se tem, da questão do machismo, da questão dos ciúmes, da questão da mulher que tinha menos autonomia até pouco tempo e hoje a gente tem mais autonomia, né? Então, isso tudo a gente procura levar para conscientizar a população, para que eles tenham essa mudança cultural e consigam identificar tanto os limites quanto os sentimentos e consigam lidar com as situações, né? E aí tu falou aqui sobre relacionamento entre adolescentes, né? Existem casos de adolescentes também que têm o acompanhamento ou que tenham medida protetiva? Existe adolescentes que a gente realiza acompanhamento. Então tá aí. E às vezes são situações bem graves. É? Sim.
Bom, a gente sabe... Defina-me situação grave, sem expor. Sem expor, mas defina grave, por exemplo, digamos entre que adolescentes. Nós comparamos, assim, às vezes a ocorrência entre os adolescentes acontece muito mais a lesão corporal do que nos relacionamentos entre adultos. Já parte para agressão? Já parte para agressão, para ameaça de morte. É mais explosivo, digamos assim, né? Mais explosivo, exatamente. Pois é. E é importante, a secretária esteve aqui na quarta e falou justamente isso, não esperar, ela falou... que a situação evolua. E em outras palavras ela Exatamente. disse, no primeiro momento que tu identificar que está sendo vítima, uma possível vítima, vai lá e denuncia, faz o registro, se tiver que pedir já a medida protetiva, Exatamente. já pede, mas não espera chegar ao ponto de uma agressão física, porque ali, como tu falou... Porque né, a violência ali já doméstica, ela não é somente agressão Exato. física, ela tem aqueles outros 5 tipos de violência, os outros 4 tipos de violência que a gente precisa identificar, né? Que é isso que a gente trabalha para que elas consigam identificar, que não é o tapa, não é o chute, não é o soco que determina que aquilo é violência E doméstica. essa prevenção, esse trabalho de prevenção dessa semana foi com esse foco. Exatamente, para conscientizar, para orientar a população. Uhum. Tá bem, Taiciane, eu quero agradecer, são 9 em ponto. Tem alguma outra pergunta, Jones, para finalizar? Não, por aqui? hoje é isso aí. Quero deixar o convite aqui, o espaço aberto a vocês, né? Como toda a Brigada Militar, sempre muito bem-vinda, e agradecer mais uma vez o convite, aliás, o convite atendido, né? A gente fez aqui um contato com o pessoal da comunicação lá um tempo atrás e prontamente fomos atendidos e reforçamos que o espaço está aberto. Essa foi a nossa primeira semana aqui do programa Panorama, mas quero que vocês voltem mais vezes para trazer sempre a atualização do trabalho da Brigada Militar como um todo, que a gente está sempre também acompanhando aqui. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Johnny, pela oportunidade. Nós também, como patrulha, também ficamos disponíveis para sempre fazer essa troca e para vir conversar com vocês e falar sobre o nosso trabalho e conscientizar a população. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Patrulha Maria da Penha, soldado Taiciane, acompanhada do sargento Danielis também por aqui. Muito obrigado.